Bem, Salmo 23, nós subdividimos ele em cada versículo, onde nós poderemos acompanhar o desenrolar aqui da obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque é um salmo messiânico, é um salmo com uma profundidade tremenda, e temos experimentado domingo após domingo essa profundidade. E começamos dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Domingo passado nós vimos: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E hoje nós veremos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem uma expressão interessante. Esse vale da sombra da morte, no português, ele são 3 palavras, né? O vale da sombra da morte. Mas, são 4 na realidade, Judá, né? Mas ele, na realidade, ele tem uma ideia concisa numa palavra hebraica que é tsalmavet. E o que quer dizer tsalmavet? É o momento do terror, é o momento do medo, é o momento da luta, é o momento de um possível encontro com a morte, de um possível e muitas vezes inevitável encontro com a morte. Então, é essa expressão que estava no coração de Davi, uma expressão de terror. Então, o vale da sombra da morte, mas diante desse terror ele diz: não temerei mal algum. Não temerei mal algum. E dá os motivos pelos quais ele não temerá mal algum. Ele fala: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos caminhar um pouco nisso aqui, entendermos qual o tipo de mensagem Davi estava dando no seu tempo e que tipo de mensagem Davi dá hoje ao nosso coração. Eu fui a fundo nessa questão desse vale e encontrei algo interessante, que é a história, que quando acaba a primavera na Palestina, os campos já estão muito gastos e precisarão de alguns meses de descanso para serem refeitos. Então, inicia-se o verão, e antes mesmo que os dias nasçam, pela madrugada, os pastores já levam as ovelhas para o sopé dos montes, para os vales, para as encostas das montanhas, onde é uma região mais úmida. Às vezes, devido ao degelo de peças em cima das montanhas, e às vezes riachos que nascem por ali e que correm primeiramente pelo pé da montanha, então não secam com o verão. E onde há paz em abundância, só que é um lugar muitíssimo perigoso, porque não são somente as ovelhas que vão para lá, os predadores vão para lá, e é o lugar preferido deles, nos sopés das montanhas, porque ali eles se escondem entre pedras e rochas, ali eles montam as emboscadas deles contra as ovelhas que estão sendo pastoreadas. Mas um pastor experiente, ele sabe proteger o rebanho contra as investidas dos predadores. E alguns passos são necessários para que as ovelhas estejam seguras. O primeiro passo é a unidade. A unidade. As ovelhas não podem estar dispersas. Por isso que a vara e o cajado são lembrados. Porque cumpre ao pastor manter as ovelhas uníssonas, as ovelhas próximas umas às outras. É importante que elas se encontrem assim. A gente vê na história da fauna mundial que muitas presas, muitos desses animais que são presas, eles buscam se unir na hora do perigo. A gente vê isso no mar também, as sardinhas,
quando vem um tubarão, uma baleia, um peixe grande para engoli-las, elas se juntam e fazem um tremor debaixo d'água que dá uma impressão de um só animal, um só peixe, e com um barulho ensurdecedor. Então, a baleia, que come muita sardinha, ela tem um grito que se ouve aí a quilômetros e quilômetros de distância uma baleia da outra. Então, o ouvido da baleia por dentro da água, ele tem uma capacidade sonora, uma capacidade de sensibilidade sonora muito grande. E quando essa sensibilidade recebe aquele impacto das sardinhas, a baleia chega a fugir com medo das sardinhas. E essa impressão de força, quando estão juntos, quando há unidade, certamente as ovelhas se valem também disso com a condução do bom pastor. Então é importante a gente entender que o vale da sombra da morte, ele não pode ser evitado. Ele faz parte da vida de todos nós. Todos nós passaremos pelos vales da sombra da morte. Mas algumas estratégias nós devemos ter como ovelhas que somos, de um só rebanho. Estar debaixo do cajado e debaixo da vara que nos mantém em unidade. Então, igreja, preste atenção. Unidade. Unidade de propósito, unidade de sentido, unidade de fé, unidade de busca. Nós devemos caminhar em unidade. Nós temos que entender isso. Os meninos, os meus genros e minhas filhas, eles têm uma brincadeirinha que eles falam que coati fora da manada é papá de onça, né? Eles brincam. Vamos almoçar todo mundo junto. Alguém fala, não posso hoje. Coati fora de manada é papá de onça. Para mostrar o seguinte, tem que estar junto, todo mundo junto. Na realidade, essa unidade tem esse aspecto da defesa, né? Eu vou caminhar em outros aspectos mais na frente, mas eu quero caminhar um pouquinho com vocês aqui no outro sentido. Davi estava acostumado a esse tipo de incursão nos vales. Davi, como um pastor que era, ele tinha essa experiência na sua vida como pastor. Interessante que lá em 1 Samuel 17, fala assim, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, ao termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e se acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Olha, durante 40 dias, o inimigo confrontou Israel. E aconteceu assim, o inimigo estava numa montanha, o inimigo começou a descer a montanha e confrontar Israel. Israel estava no vale. Israel saiu do vale e subiu uma outra montanha. O inimigo desceu e do vale foi o maior tempo que ele soltou blasfêmias contra o Deus de Israel e contra o próprio exército de Israel. Nesse vale onde o povo se colocou. Então, Davi estava acostumado a lutar no vale. Davi estava habituado a isso, a lutar no vale. E quando Davi desce para lutar no vale, Davi passa num dos riachos que não secam. Aqueles riachos que nascem na montanha e correm, e no vale eles ainda estão em boa saúde. E eles seguem para a região mais árida, mais seca, e por ali eles vão secando, eles vão diminuindo a sua água. Mas Davi se aproveitou daquele riacho para pegar as pedras e foi confrontar o gigante no vale. O interessante é que não é que o vale vai deixar de ser perigoso ou vai ser menos perigoso. Não é isso. O que o texto nos fala é muito mais profundo que isso. Me acompanhem para vocês entenderem onde nós queremos chegar.
Nós temos hora marcada para tudo. Nós temos hora marcada com o médico, com o dentista, com os clientes, mas nós não temos hora marcada com a morte. Ninguém tem hora marcada com a morte. Eu acho que se tivesse hora marcada com a morte, até os britânicos se atrasariam. Porque ninguém quer se encontrar com a morte. Né? Hebreus 9, 27 fala: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Esse texto coloca em xeque aqui a teoria da reencarnação. Né? O homem não reencarna, não. Ele morre uma só vez. E depois dessa morte, vem o juízo. E ninguém tem hora marcada com essa morte. A todos está ordenado. Ao homem está ordenado. Não está ordenado assim, a quase todos está ordenado morrer uma só vez. Né? Aos flamenguistas está ordenado morrer uma só vez. Ninguém ia torcer, né? Aos pastores está ordenado morrer uma só vez. Também. Se tivesse escrito assim, a todos, menos aos membros da Shalom, estaria ordenado uma só vez. Eu não seria membro da Shalom. Na realidade, nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. Todos. O sol nasce para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos. Todos passaremos pelo vale da sombra da morte. Todos nós. Não há distinção. Eclesiastes 7,2 fala: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Interessante, queridos, que a gente não gosta de lembrar desse tipo de coisa. Né? Pastor, a palavra hoje vai falar sobre morte. Não, eu não quero falar sobre morte, eu quero falar sobre algo muito mais profundo, que jazinho nós vamos ver. Mas nós não podemos nos esquecer de que um dia morreremos. De que um dia todos estaremos diante do Pai. Todos estaremos. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Eu sei que um dia eu estarei diante do Pai. Eu sei que eu estarei diante do Pai. Mas é incrível quantas pessoas nos últimos meses eu tenho estado e dias depois essa pessoa está diante do Pai. Eu parei para lembrar disso aí e eu fiquei espantado. Quantas pessoas Deus tem dado a oportunidade da gente estar e dias depois ela está diante do Pai. Um fato isolado, mas que é notório e sabido. Esses dias atrás, eu e meu amor fomos convidados a estar na casa de uma irmã, a mãe da Naira. E ali, na casa da mãe da Naira, nós proclamamos o Evangelho, falamos de Jesus e ela aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, o que impede dela ser batizada? Nada. Então vamos batizá-la. Batizamos ela. O que impede dela cear pela primeira vez? Nada. Então ceou conosco. Feliz da vida, porque estava recebendo Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. Alguns dias depois se foi, faleceu. Interessante como nós não sabemos, nós não temos hora marcada com a morte. O mesmo texto continua dizendo assim no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso. Pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Versículo 4, quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio, pensa também na morte. Nós temos que parar para pensar. Agora, você não terá medo de pensar na morte, se você entender o que Davi escreve nesse texto. Salomão atribuiu essa lembrança à busca de sabedoria.
Salomão fala que isso é buscar a sabedoria. Você esperar a morte também. Moisés, no Salmo 90, versículo 10 e 12, ele fala: só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam a 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, rapidamente, e nós desaparecemos, nós voamos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira, Senhor? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os nossos dias, os dias da nossa vida, para que alcancemos coração sábio. Nós temos que entender que um dia todos nós passaremos por essa experiência. Mas, pastor, e quando eu estiver lá? Como é que vai ser? Quando eu estiver lá, como é que vai ser? Para e pensa um pouquinho. Quando você estiver lá, quando eu estiver lá, eu vou estar sem meu amor do lado. É eu e Deus. Eu sempre estive ao lado dela. Eu acho que a gente nasceu junto. Eu não consigo lembrar um tempo que eu esteja longe dela. Quando você estiver lá, Nilda, o Walter não vai estar do teu lado. Júnior, Simone não vai estar com você. Paulo Henrique, Cláudia não vai estar com você. Você vai estar sozinho. Bruno, sozinho. Cada um de nós sozinho. Você e Deus. Você e Deus. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E eu vou voltar para te mostrar dentro do versículo. Olha que coisa fantástica. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Para e pensa nisso, porque tu estás comigo. Até o domingo passado, até o verso 3, Davi fala, nós ouvimos e Deus é o assunto. Para e pensa. Davi, até o versículo 3, Davi fala, nós ouvimos o que Davi fala, através da leitura, e Deus é o assunto do que ele fala. O Senhor é o meu pastor, diz Davi. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Se Davi tivesse dito assim, tu me faz repousar, ele estaria dizendo, o Senhor é meu pastor. Mas ele não está falando para Deus. Ele está falando para nós. O Senhor é o meu pastor. Porque Ele... Vocês estão entendendo a primeira e segunda pessoa aí? E a terceira pessoa? Do singular? Eu, tu, ele. É Davi, nós e Deus. Davi se dirige a nós. E nos diz assim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor lá do céu, é o meu pastor. E nada me faltará. E Davi diz para a gente assim, Ele me faz repousar. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele guia-me novamente na vida da justiça. Ele. Mas repare o verso 4. O verso 4 ele fala assim, ele se volta para Deus e fala com Deus e nos esquece completamente. Nós saímos da comunicação. É algo pessoal entre Davi e Deus. Davi fala assim, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está na segunda pessoa do singular e não mais na terceira. Nesse momento, Ele nos abandona os interlocutores dele, abandona a história, abandona a vida, abandona tudo e se dirige para Deus. Por quê? Porque
um ato profético é estabelecido aqui. Deus está mostrando algo para Davi e mostrando para nós. A mensagem aqui de Davi é que, de fundamental importância, é que eu não enfrento a morte sem estar frente a frente com Deus. Nenhum de nós enfrentará a morte quando estivermos frente a frente com Deus. Quantos podem falar glória a Deus por isso? Isso é de suma importância, queridos. Isso é de suma importância. Por quê? Porque de repente Deus enviou para nos proteger anjos. Enviou missionários para nos alcançar. Ele enviou professores para nos ensinar. Ele enviou cantores para nos inspirar. Ele enviou discipuladores para nos discipular. Mas na hora de te levar para o céu, ninguém virá te buscar. Somente Deus virá te buscar. E Ele virá pessoalmente. Jesus virá pessoalmente buscar cada um de nós. Você não vai enfrentar a morte sem aquele que venceu a morte estar do teu lado. Quando você fechar os olhos, meu irmão, e partir dessa para melhor, quando você fechar os olhos e partir para os céus, você vai estar seguro nas mãos de Deus. Ele não vai deixar que nada te aconteça. Ele não vai deixar que demônio algum se interponha entre o projeto dele e a tua salvação. Ninguém, nada, nem força nesse mundo, nenhuma força poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ela supera a morte. Amém, queridos? Aplaude o Senhor Jesus por isso. Ela supera a morte. Olha aqui, ele é enfático. Ele fala assim, olha, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora para e pensa comigo. De repente ele está conversando com a gente, ele se vira as costas para a gente e se vira para Deus numa velocidade muito grande. Isso faz a gente parar para pensar, peraí, o que está acontecendo com o coração de Davi? Amados, nesse momento, a linhagem de Davi e de Jesus, elas se cruzam. Porque Jesus é descendente de Davi. Nesse momento aqui, parece que dá um clique em Davi, e Davi percebe que existe um Cristo. Assim como ele percebeu no domingo passado, eu mostrei para vocês que a graça nos torna justos. Não tinha o menor sinal disso, 700 anos de diferença entre Davi e Jesus. E de repente Davi capta no mundo espiritual algo que vai nos justificar. E ele se refere a isso dentro do texto. Que há uma fileira de justiça. Há aqui uma justificação. Sem que nós sejamos justos, nós fomos justificados. Davi percebe isso. Davi capta isso aqui dentro do coração de Deus. Aí eu vou lá em João 14, 2 e 3 e leio o seguinte. Na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. É oikia, moradia, né, do grego. Moradia pessoal. Oikia. É o mesmo quarto que a gente lê aqui. Entre no quarto é oikia. É moradia pessoal. Se não fosse assim, eu vou teria dito, diz Jesus, mas eu vou preparar-vos moné. Não é oikia que Jesus vai preparar. Não, ele vai preparar moné, que é lar, a tradução. Vou preparar um lar. Se eu for e vos preparar um lar, virei e vos levarei comigo. Eu virei e vos levarei comigo. Ó a promessa de Cristo Jesus. Ele virá pessoalmente para nos levar. Aí eu fico imaginando que quando eu fechar os meus olhos
e morrer, quem eu vou ver pela primeira vez quando os meus olhos se abrirem? Jesus, queridos. Veremos Jesus pessoalmente, porque é promessa dele. E sabe para levar a gente para onde? Para o lar. Não é para uma casa, não é para um cômodozinho, não é para o lar. E lar compreende filhos, lar compreende família. Por isso que eu falei domingo passado que o evangelho é inclusivista, mas o céu é exclusivista. Os homens podem até lançar leis aí, ó, é lei agora, pode casar, pode aprontar, tá, e vocês não poderão ler a Bíblia. Olha, o evangelho é inclusivista. Nós amamos os pecadores. Queremos que eles venham e conheçam a verdade, sejam libertos pela verdade experimentada. Queremos isso, de todo o coração como queremos. Amamos as pessoas, porque Jesus morreu por cada uma delas. Mas não podemos fazer mais nada além disso. Sabe por quê? Porque o céu é exclusivo. E foi Deus quem determinou isso, não somos nós. Os homens podem mudar a lei, o STF pode mudar, pode fazer o que quiser. A lei de Deus, ela não muda 1 milímetro para a esquerda ou para a direita. E o céu é o lar dos filhos. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só filho entra no céu. Não tem jeitinho. Não tem lei nesse mundo que mude isso. Aí a pergunta: você é filho? Você é filho? Você é filha? Somos filhos? Somos filhos? Nós precisamos entender isso. Nós necessitamos entender isso. Porque Jesus vem nos buscar como filhos para nos levar para casa. Você lembra quando sua mãe te falou que ela está vindo para casa? Lembra? Eu vou para casa, vou voltar para casa. Está voltando para casa. Todos nós vamos voltar para casa. Não vai vir missionário nos levar, não vai vir anjo nos levar, não vão vir professores, cantores, discipuladores, não. Jesus virá nos buscar. Por isso, Davi fala: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é qualquer um que estava com Davi. Davi não viu qualquer um. Davi enxergou o seu descendente. Davi conseguiu enxergar Jesus. Tinha algo no coração desse rei que era diferenciado. Ele era muito sensível. Muito sensível. Ele fez esse salmo aqui, esse pequeno trecho aqui, queridos. Isso não é lei, queridos. Reparem que esse homem não conhecia a graça que nós conhecemos. Esse homem vivia debaixo de jugo. E de repente ele coloca toda a sua força e confiança num Deus presente. E Jesus é o nosso Deus presente. Gênesis 28, 15, 16. Olha só. Eu estarei com você, Deus falando, e o protegerei em todos os lugares onde você for. Farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que se cumpra tudo o que te prometi. Quando Jacó acordou, disse: de fato, o Senhor está neste lugar. Porque o Senhor falou com ele: eu estarei com você. Deus diz a Moisés, olha aqui, então disse: eu irei com você, lhe darei a vitória. Lá em Êxodo 33, 14. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Os outros dirão: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos.
Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Olha Deus falando para Josué aqui, versículos 5 e 6. Você nunca será derrotado, Josué. Eu estarei com você como estive com Moisés e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Seja forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei, de acordo com o que Moisés te deu. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo com o que tudo está escrito. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem. É a promessa de Deus estar ao lado de homens que venceram. Então, não pense você que quando Deus promete estar conosco no vale da sombra da morte, Deus diz apenas que vai estar conosco durante a morte. Não, não. É quando você passar por perigo iminente. É quando você passar por situações catastróficas. Você passar por situações difíceis. Ele promete estar com você. Ele promete te acompanhar. Ele promete te segurar pelo braço. Ele promete estar presente nesses momentos. Sejam quais forem. Até o momento em que a morte fosse encontrar com você. O que você não tem a mínima ideia de quando será. Mas não se preocupe com nenhum vale da sombra da morte. Por quê? Porque a promessa aqui é de que Deus estará conosco, seja qual for a situação. Vamos ficar de pé? Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção. Apaga um pouquinho as luzes para a gente, por favor. O único objetivo dessa noite, do Espírito Santo de Deus, cremos, é gerar no teu coração a convicção plena de que quando você tiver que abrir mão da vida, e você abrir sua mão, Jesus veio e pega nela. Levante sua mão assim, ó. Feche seus olhos agora. Imagine você o seguinte: nós não sabemos o tempo da nossa morte. Você desconhece o dia em que você se encontrará, em que você vai estar no vale da sombra da morte, e chegará o seu momento. Gera no teu coração agora essa convicção de que no momento em que você largar a vida, que você tiver que abrir mão dela, que você não pertencer mais a esse mundo, você vai apenas fazer isso que você está fazendo aí, ó. Você vai apenas levantar o braço. E não se preocupe mais, nunca mais, com mais nada. Porque no dia que você levantar a sua mão assim, Jesus vai estar pegando você pelas suas mãos. E quando Ele te pegar, não há força nesse ou em outro mundo que possa te arrancar das mãos dele. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa dele. Se apegue a essa promessa. Se apegue a essa promessa. É isso que Davi quis dizer aqui. Quando Davi falou: não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo.